Musa, vamos falar sobre produtos para lipedema? Só que antes, vai lá, troca tua roupa, bora correr e aí a gente volta e fala sobre isso. Treino RC2, frequência cardíaca mais baixa, só um trotinho, é um saco, mas faz parte. Corremos e eu vou mostrar os produtos para você. Recepção da clínica. Aqui é o corredor. E vamos para minha sala mostrar os produtos. E é aqui que eu atendo. Vou organizar aqui? Vamos organizar aqui? Vai lá, organiza suas coisas aí também. Pronto, até que enfim, como vocês me pediram muito sobre o Fator AC, que é esse produto aqui, eu decidi gravar o vídeo mostrando tudo que eu comprei, porque como boa mulher, a gente entra no site para comprar uma coisa e a gente acaba comprando o quê? Um monte, né? Também é assim, eu sei. Então assim, o lipedema não tem cura, mas nós conseguimos controlar os sintomas do lipedema. Quando nós controlamos os sintomas do lipedema, é mais fácil para termos manejo, controle da doença. Existem vários estágios do lipedema, então nós conseguimos regredir esses estágios até chegar a um ponto onde parece que não tem lipedema, que a pessoa olha e fala assim, acho que ela não tem lipedema não. Então é nesse ponto que nós queremos chegar, né? Combinado? Combinado. Então aqui, entrei no site, principal produto foi o Fator AC, mas comprei outros ativos. Esses outros suplementos que eu comprei aqui, foi pensando no quê? Fiz exames, algumas vitaminas estavam baixas, vi que eu estava um pouco mais inflamada e fiz a compra dos suplementos. Então vamos começar aqui, vamos começar pela vitamina D. A minha vitamina D nos exames, ela deu abaixo de 50, ela deu 31. E eu tava assim, eu estava me sentindo muito cansada, muito fadigada, eu tenho canelite, né? Então desde que eu comecei a correr, eu tenho essa canelite, essa inflamação na canela, por conta do impacto da corrida. Quem tem lipedema precisa evitar esses exercícios de impacto. Por quê? Porque lesiona mais, inflama mais. Então eu sempre preciso ter um cuidado maior. Você que tem lipedema, Musa, precisa ter um cuidado maior com algumas vitaminas no teu corpo. E a vitamina D é uma dessas, porque a vitamina D ela faz a fixação do cálcio, então ela previne essa lesão óssea no corpo. Então a vitamina D, eu gosto de tomar ela sempre após uma refeição que tenha gorduras, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é carregada pelas gorduras no nosso corpo. E ela também ajuda na modulação hormonal. As vitaminas lipossolúveis, elas carregam os hormônios do nosso corpo. Então, hormônios tireoidiano, ajuda a melhorar também os hormônios aí que a gente tá falando de lipedema, estrogênicos. Então, ajuda a modular os hormônios. Vitamina D precisa estar acima de 50 em um exame. Então, entre 50 e 70, minha deu baixa. Vou suplementar. A minha refeição principal que eu tenho certeza que eu nunca erro é o almoço. Então eu tomo sempre após o almoço. Vitamina D, tá? Notou? Vitamina D. Então vitamina D aqui. O que mais que eu comprei? Própolis. O própolis ajuda na imunidade. Ele tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória natural. Gosto de manhã. Então eu tenho o costume de manhã, na hora que eu acordo, eu tomo um copão de água. E aí depois eu tomo um shotzinho com cúrcuma, canela, coloco uma pitadinha de pimenta para absorver melhor a cúrcuma. E aí eu tomo esse própolis aqui que eu comprei. Na verdade eu comecei a tomar tem 3 dias a suplementação aqui da Botânica, tá? Então aqui o própolis, então própolis de manhã, ele vai ajudar a modular a inflamação do lipedema, tem essa ação antioxidante também, então ajuda a aumentar muito a imunidade. Os dois ajudam na imunidade, a vitamina D e o própolis. Diferença que a vitamina D é uma vitamina, né, que o nosso corpo precisa, o própolis não. O própolis nós conseguimos melhorar o que nós temos no nosso corpo, mas nós não produzimos própolis, tá? O que mais aqui? Deixar esse aqui, porque esse aqui eu tomo em outro horário, então estamos por parte. Astaxantina. A astaxantina é um poderoso antioxidante e poderoso anti-inflamatório.
Quem sofre com dores, que é muito característico no lipedema, dor na pele, dor de inchaço, dor de levantar as pernas, dor de qualquer coisinha que você encosta, você fica roxa, porque você fica mais fragilizada, você tem mais dor por conta da doença, a astaxantina ela é maravilhosa se você está nessa etapa do lipedema, tá? A astaxantina, a indicação é de 4 mg por dia. Que horário que a gente toma? Eu gosto de tomar junto com a vitamina D, eu gosto de casar assim, ó. A vitamina D junto com um outro antioxidante que é bom, que eu também não esqueço. Então, eu tomo os dois juntos aqui. Aí temos o ômega 3. O ômega 3 é muito conhecido por melhorar o colesterol, né? Aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, o LDL, mas ele também tem uma função anti-inflamatória no nosso corpo. Ajuda muito para o lipedema, para controlar também as dores. Então, eu gosto de tomar o ômega 3 quando eu tenho um HDL abaixo de 50 e quando eu tenho um LDL acima de 100. Então, fez exame de sangue lá, seu LDL, vai lá, pega lá teu exame. Pega lá teu exame. Pegou teu exame? Então, tá. LDL está acima de 100, HDL está abaixo de 50, precisa usar o ômega 3. E o ômega 3 é muito pobre na alimentação. Porque nós encontramos ômega 3 nos peixes de água marinha profunda, de águas muito geladas do oceano. Nós não consumimos esse peixe, né? Então, nós precisamos suplementar. Ah, mas o azeite tem, mas não tem uma quantidade assim que nós precisamos quando esses índices estão baixos no nosso corpo. Então, o ômega 3, esse aqui é um ômega 3 rico em DHA, então tem uma ação mais anti-inflamatória no nosso corpo, ajuda a reduzir o inchaço e ajuda a reduzir as dores. Como que eu gosto de tomar? Como eu coloquei o suplemento astaxantina no almoço junto com a vitamina D, eu coloco o ômega 3 antes de dormir. Por quê? Eu não tenho boa digestão com cápsulas, então às vezes as cápsulas ficam voltando. Então, se eu tomo antes de dormir, eu deito, ela não fica voltando, então não fica aquele gosto de peixe na boca, tá? Dica boa, se você tem ômega 3 em casa, coloca o teu ômega 3 no congelador. Se congelar é porque não é um ômega 3 de qualidade. O ômega 3 de qualidade é de peixe, mais uma vez, lá do oceano, água bem profunda, bem fundo. Então, não pode congelar. Se congelou porque o peixe não era o peixe certo, não é ômega 3, só jogou dinheiro fora. Então, ômega 3 depois do jantar, para misturar, não ficar com aquele gosto de peixe, tá? E é importante que as cápsulas sejam resistentes. Esse aqui é. Então, café da manhã, almoço e esse aqui depois da janta. Aí nós temos aqui outros dois que eu olhei, entrei no site e falei assim, gostei desses daqui, vou comprar. Esse aqui se chama Metalone, né? Nome estranho, né? Mas o composto dele é um composto de peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado. Colágeno, gente, pega firme, sustentação, a gente já pensa nisso, né? E ele tem um colágeno aqui dentro que é o Body Balance, que é um colágeno que é patenteado. Então, de acordo com a patente da Body Balance, ele tem uma melhor absorção, uma melhor fixação no nosso corpo. E quando que a gente toma colágeno no lipedema? A gente toma colágeno no lipedema depois que desinflamamos. Então, a primeira fase que nós fazemos de tratamento de controle do lipedema é desinflamar. Eu desinflamei, aí o que eu faço? Então, aqui, quais são os que desinflamam aqui? Esses dois só, né? Tô puxando todos. Os que desinflamam aqui, ômega 3 e astaxantina. Então, esses aqui fazem parte da fase da desinflamação. Eu vou usar por quanto tempo? Enquanto eu estiver inflamada. Quando que eu sei que eu tô inflamada? Quando eu fico avaliando os meus sintomas. Então, se eu tenho dor, se eu tenho inchaço, se eu tenho excesso de gordura, eu tenho inflamação. Então, nossa, então eu tenho muita gordura para perder, eu vou usar antioxidantes e os anti-inflamatórios naturais até emagrecer, tá? Então, até você chegar lá naquele corpo que você olha e fala assim, bom, agora eu estou saudável, eu não tenho excesso de gordura, que excesso de gordura também é doença, e eu nem tô falando do lipedema, excesso de gordura também é doença. Cheguei lá nessa fase, aí a gente vai pensar se a gente vai usar ou não. Agora, em contrapartida,
se eu tenho todos esses sintomas, eu uso os anti-inflamatórios. E aí um detalhe, por que eu tô colocando anti-inflamatórios e antioxidantes aqui na minha dieta também? No começo do ano, eu tava muito cansada, muito indisposta e eu achei que a minha ferritina estava baixa. Por quê? Porque quando eu fiz a minha pós-graduação em ortomolecular, há 6 anos atrás, mais ou menos, eu fiz essa pós mais pra mim, sabe? Por quê? Porque eu passava de médico em médico, profissional em profissional, e todo mundo falava assim, você tá ótima, seus exames estão ótimos. Mas eu não me sentia ótima, sabe? Eu não me sentia saudável. Então eu queria entender o que eu tinha. Falei assim, eu vou atrás de alguma coisa pra descobrir. Foi quando eu fiz essa minha pós-graduação. E aí eu comecei a esmiuçar, a olhar o exame de sangue de uma outra forma. Então eu comecei a olhar de acordo com os sintomas. Então quando eu olhei, eu lembro na época, quando eu olhei a minha ferritina, eu tinha uma ferritina de 20. E dentro do valor de referência de laboratório, ele vai ali mais ou menos de, alguns laboratórios, de 13 até 150. E aí eu olhava assim e falava assim, caramba, mas minha ferritina tá 20, tá dentro do normal. Por que eu me sinto assim como se eu estivesse anêmica, com sono, cansada, sem fome, sem vontade de mastigar carne? Por que eu me sinto assim, sendo que eu não tenho anemia? E aí eu comecei, a encucar com essas coisas, fiz essa pós e entendi que o nosso corpo, que o valor de referência do exame, ele só significa para mostrar se você não tem doença. Ele não significa que você está saudável. Então, quando você passa por um profissional da saúde, que ele fala bem assim pra você, Maria, Joana, Luana, Beatriz, o seu exame tá dentro do normal, você tá ótima. E aí você fala assim, mas eu não me sinto ótima, tô com queda de cabelo, tô com unha fraca. Como assim? Você vai lá, busca... Então, quando isso acontecer, você precisa pensar o quê? Se eu não estou bem, não faz sentido um número me dizer que eu estou bem. Eu preciso buscar mais. Foi aí que eu fui atrás e fiz essa pós. Fiz a pós e a pós me mostrou exatamente isso. E aí depois disso eu não parei de estudar. Então, fiz vários cursos de atualização de exames, de análise de exames laboratoriais, de sintomas, depois que eu descobri o meu lipedema, fui atrás de tudo isso. Enfim, e aí começo do ano... Tinha feito meus exames no agosto do ano passado. E aí a minha ferritina tava ali mais ou menos em torno de 60, E aí repus minha ferritina, repus o ferro, aliás, aumentou, ficou ali em torno de 100. Quando fica em torno de 100 eu fico ótima. E aí automaticamente eu já sinto que quando eu começo a ficar mais cansada, mais assim, é o ferro que está baixo. E no começo do ano, eu tava com todos esses sintomas, queda de cabelo, cansaço, sono, sabe? Falta de apetite por comida, só vontade de comer besteira. Eu falei, minha ferritina tá baixa, vou fazer uma reposição de ferro. Fui lá, fiz 2 soros de Noripurum, e aí o que aconteceu? Não era o ferro que tava baixo, não era a ferritina, era a vitamina D. E eu tinha esquecido que eu tava sem a vitamina D. E a vitamina D, assim, outro detalhe, olha como a gente fala de tanta coisa aqui. Tá vendo essa cicatriz aqui? Essa cicatriz aqui, ó. Não tem mais vesícula. Então, as vitaminas lipossolúveis, eu preciso repor todos os dias, porque eu não tenho mais vesícula. E a minha vitamina D, a suplementação, tinha acabado no final de ano. Deixei para comprar mais na viagem nos Estados Unidos. Comprei? Não comprei. E aí eu estava sem tomar. Dezembro, janeiro, e esses sintomas começaram a aparecer depois de uns 40 dias, mais ou menos. Fiz o ferro, na metade de janeiro, não melhorei. Começo de fevereiro, fiz o ferro de novo, deu uma melhorada assim na semana, depois caí de novo, Aí eu falei assim, vou fazer os exames. Fiz os exames no começo de março. Minha ferritina foi lá em cima, porque fiz a reposição do que o corpo não precisava. Então acontece, por mais que eu sou profissional da saúde, talvez você também seja, às vezes a gente dá umas erradas assim, Com o paciente a gente não pode errar. Então assim, fiz a reposição do que não precisava, o que aconteceu? Inflamei. Então minha ferritina aumentou, minha homocisteína aumentou também, mas a vitamina D ficou lá embaixo. Então agora eu fiz uma vitamina D injetável e agora estou fazendo a suplementação dela aqui, que eu comecei essa semana, tá? E aí, para baixar essa ferritina,
e baixar essa homocisteína, nós precisamos desinflamar. Então, por mais que eu não tenha excesso de gordura, estou inflamada porque fiz o errado. Então, agora o que a gente faz? Aí eu vou usar o ômega 3 e a astaxantina e o própolis para ajudar a modular e a controlar essa inflamação. Mais uma coisa. E aí tá, aí fui, olhei lá esse produto, colágeno hidrolisado. Quando é que a gente usa? Em que fase que a gente usa? A gente usa depois de desinflamar. Desinflamei, período de desinflamação no mínimo 15 dias. Desinflamei, aí sim eu vou começar a tratar pele. Por quê? No lipedema, nós também temos muita dificuldade de ganhar massa muscular. E aí é importante nós aumentarmos a quantidade de proteínas, mais proteínas de boa digestão. Porque senão vai ficar aquela proteína pesada, a gente não vai digerir, a gente vai inflamar igual. Olha que confuso que é. Não, não é confuso. Então nós precisamos de proteínas de fácil digestão, as proteínas mais magras, suplementos como proteína de colágeno, whey protein isolado, se você digere bem, né? Falei da proteína de colágeno? Falei. Proteínas veganas, então tudo você precisa testar. Inclusive, nós fazemos esses testes para descobrir o que digere e o que não digere bem quando eu abro o SOS Desinflama. Agora, eu tenho feito o SOS Desinflama dentro da comunidade Bralip, Brasileiras de Lipedema. Se você ainda não está na comunidade, olha aqui na legenda desse vídeo, que eu vou deixar a descrição de como que você se inscreve na comunidade. Esse vídeo vai lá para a comunidade e beijos Bralipetes. E toda semana tem conteúdo novo dentro da comunidade. Nós temos um canal lá no Telegram, onde nós trocamos informações, trocamos ideias, trocamos figurinhas do que funcionou, do que não funcionou. Elas mandam para mim: Nutri, esse produto aqui é legal? Se eu não conheço, se eu nunca testei, se eu vejo que ele está bem hypado, né, igual Fatura C, a gente vai, dá um jeito, pede e tal, conversa com as empresas, traz live para dentro da comunidade. Então, é uma comunidade fechada só para brasileiras com lipedema. Então, se você tem lipedema ou se você tem sintomas do lipedema, inchaço, excesso de gordura nas pernas ou nos braços, te convido para participar da comunidade. R$ 29,90 por mês, a descrição tá aqui na legenda desse vídeo. Então aqui, esse colágeno hidrolisado depois de desinflamar, tá bom? Então esse aqui é um sabor de amora, ele tem 17 gramas de proteína por porção. Então é diferente dos colágenos convencionais que tem 10 gramas no máximo de proteína. Esse tem um pouco mais. Ou seja, ele é até legal para uma refeição no meio da tarde. Então você que tem uma rotina muito corrida, eu tenho uma rotina corrida, então às vezes à tarde a fruta vem e volta. Às vezes a fruta passa a semana aqui na clínica e eu não comi porque não deu tempo de mastigar. Agora, uma bebida é super rápido, né? É super prático. Então eu gosto de colocar no meio da tarde. E a proteína de colágeno, ela tem uma melhor absorção, uma melhor digestão quando estamos de estômago vazio. Então ali, no intervalo de 3 horas após uma refeição e depois que tomou, aguardar pelo menos 2 horas também. Então tem muita gente que gosta de tomar antes de dormir, eu gosto no meio da tarde porque já serve de lanche para mim, que na maioria dos dias eu não como nada à tarde, no máximo é uma fruta ou uma proteína de colágeno que eu coloco alguma fonte de gordura junto para dar um pouco mais de saciedade, às vezes um leite de castanhas ou às vezes um chocolate. Então é isso. Então essa daqui é interessante depois de desinflamar. E aqui, esse aqui é o Cast. O Cast é um chá solúvel misto. É um chá que ele tem sabor de limão siciliano, ele tem hibiscos. Hibisco é maravilhoso porque ele tem uma função antioxidante, ele é bem pigmentado, ele não é vermelho, o hibisco. Então ele é bem pigmentado, ele é antioxidante, ajuda a controlar a inflamação do lipedema. Ele tem aqui pimenta, que ajuda na microcirculação sanguínea. Chá verde, também antioxidante, também anti-inflamatório natural. Tem chamate, que é um estimulante. Tem carqueja, manjericão, que ajuda na digestão e é rico em vitamina B6. Eu gostei muito da composição desse chá, não comecei a tomar ainda. Em que fase do lipedema que vale entrar aqui com esse chá? Como ele tem o chamate, que é estimulante, eu também gosto depois de uma semana que você faz um processo de desinflamação, onde a gente controla os níveis
de cortisol, então onde a gente reduz ali os estimulantes. Então fez uma semana onde você controlou o café, né, a cafeína, onde você controlou chamate, chimarrão, tereré, aí vale entrar com um chazinho aqui. Esse aqui, já falei o sabor, né, sabor de limão. Então eu vou compartilhando mais na comunidade e dando uns spoilers também no Instagram. E aí a gente vem aqui pra cereja do bolo, que vocês querem tanto saber. Deixa eu tomar aqui, pera lá. Quer saber o que eu tô tomando? Corri. Tô tomando uma proteína de colágeno com leite de castanhas e café descafeinado. Nós estamos fazendo o desafio do SOS Desinflama lá na comunidade, a versão flexível. Então essa versão é uma versão bem gostosa, sabe? Tem até pão francês como opção no café da manhã. Não, pão francês não inflama. Tudo que não digere é o que inflama. Se digere, não inflama. E como eu sabia que eu não ia voltar para casa, eu ia gravar esse vídeo, trouxe para tomar aqui com você. Tá vendo? Tô tomando com você. Então vamos aqui para o fator AC. O fator AC, ele é um composto bioenergético. Ele vem assim, ó, quando a gente compra ele vem assim. Comecei a usar essa semana também, tá? São gotinhas. A indicação é tomar em jejum, são 7 gotinhas 3 vezes por dia. Ele lembra muito aqueles florais, sabe? E ele é composto aqui. Deixa eu achar aqui a composição dele. Cadê? Ai, gente, eu tinha visto agorinha. Cadê? Aqui. Ele é uma essência vibracional floral de Brassica silvestris. Então, a composição dele é a Brassica. E o que a Brassica faz? A Brassica, ela aumenta um negócio que tem um nome esquisito. Quer ver? Eu vou até ler aqui pra você. Ela aumenta o indol 3-carbinol. Indol 3-carbinol. O que é isso, Jennifer? Indol 3-carbinol. Indol 3-carbinol é um composto, gente, que ajuda a modulação hormonal. Nós sabemos que a característica do lipedema é o excesso de gordura por um desequilíbrio hormonal estrogênico. Por isso que, junto com o lipedema, nós também temos celulite, dependendo da fase. E esse fator AC aqui, algum tempo atrás, quando nem falavam de lipedema, ele era vendido para celulite. Eu usei ele algum tempo atrás, mas, gente, eu usei de uma forma porque eu não treinava, eu não fazia dieta. Eu fazia dieta assim, de segunda a sexta, sábado e domingo fazia o final de semana do lixo, não fazia atividade física no final de semana, na academia fazia só o que eu queria. Então o meu percentual de gordura era muito elevado, eu era uma falsa magra, né? E aí depois que eu descobri o lipedema, eu descobri que eu teria que mudar completamente a minha rotina, né? Os meus hábitos, e foi aí que agora eu dei a chance pra isso, porque naquela época eu não fazia nada, eu nem usei o negócio direito, então não tem como eu falar que funcionou, porque assim, não funcionou, não fazia nada em conjunto, entende? Agora não, agora como eu faço tudo bonitinho, e você também, né? Você também faz tudo bonitinho, então como você faz tudo bonitinho, então eu acho que vale a pena, por quê? Porque tem estudos da Brassica, tem estudos que mostram nessa modulação hormonal. Ela é extraída de vegetais, né, a Brassica, e aí o indol 3-carbinol, ele vai ajudar nessa modulação estrogênica no nosso corpo, o que é muito característico em mulheres com lipedema e com celulite também. Então, assim, o que tem dentro, que muita gente pergunta, o que tem dentro, o que é, o que não é, tem estudos, não tem? É Brassica, gente, Brassica silvestris, que ajuda nessa modulação hormonal por ter o indol 3-carbinol. Bom, nome confuso, mas agora entendemos. Então é isso. Esses são todos os suplementos e produtos que eu comprei da Botânica, comprei no site deles. Não vou garantir para todas, mas eu prometo que para as Bralipets eu vou atrás de um cupom de desconto para dentro da comunidade para vocês comprarem os produtos também e vocês experimentarem aí na casa de vocês. E você que ainda não me segue aqui no canal do YouTube, se inscreve no meu canal. Para você que não é inscrita, né? Se inscreve aqui no canal do YouTube.
Fiquei um tempo sem gravar, mas agora vou gravar mais, vou falar mais da minha rotina, falar mais sobre o lipedema. Inclusive, se você tem alguma sugestão de tema, deixe o seu comentário aqui abaixo, dá um like nesse vídeo e nos vemos no próximo.